Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, nosso culto da semana. E hoje, você sabe, agora é um estudo bíblico, porque domingo pela manhã estamos com o nosso culto presencial. Então, quinta-feira à noite, estudo bíblico. Abrir a Bíblia, prepare aí com a sua família aí e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe muito, a tua casa, esse final de semana aí. E você que está indo para o trabalho, você que está em casa, que o Espírito Santo possa ajudá-lo, abençoá-lo, guardá-lo. Lembre-se que o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a sua volta. Confie no Senhor, mesmo vivendo esse mundo aí tão difícil, esse período difícil. Muitos estão chorando, muitos estão sofrendo muito, mas vamos estar em oração, clamando ao nosso Deus. Ele é fiel, Ele vai nos ajudar e Ele vai nos usar para abençoar a muitas pessoas. Amém, queridos? Eu quero ler com você o Salmo de número 24. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 24. Nós vamos começar a falar hoje sobre a monarquia em Israel, o reinado, o período dos reis. E então deixa eu começar com esse salmo aqui, que fala exatamente sobre isso. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que reina nos céus e na terra, o Rei da glória. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim, o Senhor criou o seu povo Israel, como nós sabemos. Ele usou tantos homens, tantos líderes para dirigir Israel, mas chegou um período em que ele estabeleceu reis, que esses reis que fizeram o seu trabalho, né? Mas todos eles apontavam para Jesus, o Rei da glória, o Rei do Senhor dos senhores, que viria para reinar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, aqueles que temem nele, temem a ele. Ele é o nosso Rei, ele comanda os céus, a terra, toda honra e toda glória seja dada a ele. Então, queridos, nós vamos orar agora. Eu convido você para orar com a sua família, vamos interceder. Lembre-se de alguém que precisa de oração, parentes, amigos, vizinhos. Vamos orar, vamos levantar a nossa voz em oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse encontro esta noite, na quinta-feira, quando ainda, Senhor, pela internet, estamos nos reunindo, Senhor, para te adorar, glorificar o teu nome, ouvir a tua palavra, aprender mais de ti, saber a tua vontade para a nossa vida, mas também orar, clamar a ti, Senhor. Nós temos muito a te agradecer, te louvar pela nossa vida, nossa família, a igreja espalhada em Olinda, no Nordeste, no Brasil. Obrigado pelo teu sangue, teu Espírito, a tua palavra que nos renovam a cada dia, Senhor. Obrigado pelo sustento, obrigado, Senhor, pelo livramento, por tua proteção, pelos nossos filhos e netos. Mas queremos orar também, Senhor, por muitos irmãos queridos, esse período de pandemia, muitas doenças, muito medo, ansiedade, depressão. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Entregamos a vida de Melânia. Eu te louvo pela vida, Senhor, da minha esposa, que tens abençoado até hoje, Senhor, pelos nossos filhos, a nossa família. Mas estamos clamando a ti pela vida dela, esse problema de saúde que ela teve. Pedimos a cura divina, que as tuas mãos poderosas sejam sobre Melânia, curando-a, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, o nosso cunhado, o Everaldo, ali em Campina Grande, também com problemas difíceis de saúde.
Pedimos a tua misericórdia por ele, a cura divina. O Miqueias também, que está se recuperando, restaura a sua saúde. Pedimos pelo Wellington, Senhor, também com Covid, cobre com teu sangue o teu servo, visita-o e livra-o de todo mal. Senhor, ouve cada oração que está sendo feita, muitas pessoas doentes, parentes, amigos. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, o conforto, o consolo, Senhor, para aqueles que choram, Senhor, seus entes queridos. Pedimos que continue fortalecendo o coração de Marisa, a sua fé, que ela possa ir em frente, te seguindo de todo o coração, Senhor. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, Senhor, com tanta dificuldade, com tanta luta, sofrimento. Ajuda-os, ó Deus. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, pela igreja em Olinda, por essa cidade, Recife, o Nordeste, o Brasil. Pedimos a tua salvação, a tua libertação por essa nação, desde o presidente, as autoridades civis, militares. Senhor, pedimos a tua misericórdia. Só tu podes mudar essa nação, só tu podes enviar a tua salvação para este mundo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ouve, atende o clamor do teu povo. Oramos porque confiamos em ti, Senhor. Oramos porque cremos que tu és o Deus que ouve, que responde a nossa oração. Que milagres aconteçam na nossa família, na tua igreja, nessa cidade. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, pois oramos confiando no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, queridos, vamos continuar orando uns pelos outros, abençoando muitas vidas. Queridos, para lembrar a você, nós estamos com esse culto hoje, essa reunião, esse encontro de estudo bíblico. Vamos estudar a palavra de Deus. Reúna a sua família, amigos também, para aprender mais da palavra de Deus. Domingo pela manhã, 9 horas, é nosso culto presencial. Só temos esse culto onde podemos estar juntos. Lá nós somos irmãos em Cristo, formamos um corpo. Então é o único meio de estarmos juntos assim, para adorar o nosso Deus, pregar a palavra de Deus. Então esteja presente domingo, 9 horas, para nos encontrar, nos alegrarmos e adorarmos o nosso Deus. Domingo à noite, continua pela internet, online, também a pregação, a adoração ao nosso Deus. Quero lembrar a vocês, queridos, da terça-feira, a reunião de oração, quando temos ali um grupo de irmãos orando, não é? E você pode também estar conosco, clamando a Deus. É tempo de orar. Nós estamos aí mais de um ano desse coronavírus aí, que tem trazido sofrimento, dor. Então, conforto, consolo e a oração. Estamos orando uns pelos outros, pela nossa cidade, toda terça, às 9 horas. Lembra você também dos nossos dízimos e ofertas. Louvamos a Deus, o mês de abril ficou tudo certinho, as nossas responsabilidades financeiras. Nós estamos em maio, vamos permanecer fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas. Se você quer depositar no Banco do Brasil, agência 3699, dígito 4, e a conta 6271, dígito 5. Amém, queridos? Ou você pode trazer no domingo pela manhã, entregar aqui pessoalmente. Quero transmitir a você que esse mês de maio nós já abençoamos 4 famílias com cestas básicas, suprindo uma necessidade que surgiu. Graças a Deus o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nós podemos abençoar essas 4 famílias. Amém, queridos? Vamos permanecer fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas que Ele nos pede para a manutenção da sua casa, para que nada falte. E também você pode trazer aqui para a igreja uma cesta básica, roupas, brinquedo para as crianças, tudo que nós pudermos ajudar a abençoar as pessoas. Vamos alegrar o coração do nosso Deus, porque Ele quer nos usar para isso. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso trabalho, é o que estamos fazendo. Participe, esteja junto, esteja clamando ao Senhor. Queridos irmãos,
Vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Eu estou falando uma série enfatizando sobre que o nosso Deus, que criou os céus e a terra, esse universo, tem um plano traçado durante esse período que vivemos, desde o jardim, Adão e Eva, Israel, a igreja. Ele tem um plano de um dia voltar para nos levar a estarmos para sempre com eles. Aqueles que o rejeitaram serão condenados, a ira de Deus estará sobre eles. Deus não tem prazer na morte de ninguém, do ímpio, condenar ninguém, mas aquele que rejeita Cristo rejeita o único meio de salvação que Deus nos deu. Então nós estamos estudando desde o início como Deus foi criando o universo e as alianças que Deus fez com Israel, como formou o seu povo, Moisés, Abraão. E interessante que ele presente, ele agindo, ele tem um plano traçado, mas ele usa os homens, ele chama, ele usa a minha vida e a sua nesse tempo que nós estamos vivendo. Que privilégio para nós, não é? Então nós estudamos Juízes, foi aquele tempo terrível depois de Josué. Os juízes foram muito chamados por Deus, mas a maioria não serviu a Deus como deveria e fracassaram. Israel passou um dos piores momentos, piores períodos, porque disse que em Israel cada um fazia o que queria, não tinha ordem, não tinha submissão a Deus, aos líderes, à igreja, à sociedade, à família, às autoridades. Então era aquela confusão tremenda. Tem mais um ensino lindo, maravilhoso, que é de Ruth, mas eu não vou falar, porque Pedro Gabriel está ensinando muito sobre esse livro. Vamos deixar ele nos ensinar e vamos aprender tudo que ele vai trazer para nós. Amém, queridos? Então eu quero entrar agora, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. São 6 livros, né? Vamos colocar aqui 6 livros. Exatamente o período da monarquia. Depois dos juízes, Deus levanta Samuel, que foi o último juiz. Ele também trabalhou como sacerdote, como o profeta de Deus, e Deus usou muito para os primeiros reis, que foram Saul, que o povo escolheu, e todo mundo sabe como Saul terminou seus dias, porque ele não entendeu o plano de Deus, e Davi. Samuel, o profeta Samuel, foi usado nesses reinados aí. Depois vieram outros profetas que acompanhavam os reis que Deus levantou. Então é esse assunto que nós vamos estudar aí, pelo menos 3 aulas, as próximas 3 aulas, tá? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, tá bom? Nós vamos estudar e aprender muito sobre os períodos dos reis e dos profetas que Deus usava para estabelecer o seu plano. E esse período dos reis, como nós sabemos, foi até chegar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que reina sobre tudo e sobre todos, que venceu todos os nossos inimigos. Então abra a sua Bíblia aí, eu quero fazer um resumo sobre Samuel, o ministério de Samuel, como ele trabalhou, como ele agiu, e enfatizando que ele foi um profeta, foi um juiz no período de Saul e de Davi, período dificílimo, né? Os filisteus atacando, os inimigos atacando Israel, e Deus usando os seus servos e sempre presente, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então, queridos, vamos iniciar aqui. Você prepara aí a sua Bíblia, abre aí em 1 Samuel, tá? No capítulo 3, 1 Samuel 3. Mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse período de estudo bíblico. Sabemos que o ensino, Senhor, foi estabelecido por Ti, pelo Teu Espírito, desde o início, quando chamaste Moisés e os homens para revelando a Tua palavra e que eles ensinassem ao Teu povo. É assim conosco hoje, com a Tua igreja. Tu transmitiste, Senhor, o Teu reino, a Tua palavra, a Tua vontade para os apóstolos que espalharam a Tua mensagem nesses 2000 anos. Agora estamos aqui, Senhor, e a nossa oportunidade, ajuda-nos a ouvir, aprender e praticar a Tua palavra e ensinar para aqueles que não conhecem. Que Teu Espírito nos fale, que sejamos edificados, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 3, abriu aí a sua Bíblia.
Eu vou ler do 1 ao 14. O chamado. Como foi que Deus chamou Samuel? 1 Samuel 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Eli era o sacerdote da época. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Ouça, então o Senhor chamou Samuel. O sacerdote Eli estava lá, os filhos faziam tudo errado, e Samuel, desde pequeno, consagrado a Deus, Ana, sua mãe, levou ao templo, e ele estava lá no templo desde menino. O Senhor, Ana dedicou Samuel ao Senhor. Então estava todo mundo ali, mas o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Samuel não conhecia ainda a voz de Deus e correu para o sacerdote Eli. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Eli, o sacerdote, já estava com a idade muito avançada, não estava servindo a Deus como deveria, e muito menos os seus filhos, que faziam tudo errado. E o Senhor estava tirando Eli e os seus filhos e consagrando Samuel como sacerdote, como profeta, como juiz ali em Israel. Então houve esse chamado. Foi a primeira vez que Samuel, como menino, ouviu a voz de Deus. Deus o chamou 3 vezes e então ele reconheceu e ouviu a voz de Deus, e já começa aqui ouvindo a revelação de Deus: olha, eu vou fazer coisas novas. Isso que eu acho tremendo, irmãos. Deus tem seus planos, e se nós estivermos atentos, se vivermos na presença de Deus, com o nosso coração puro, nossos ouvidos atentos, o Senhor vai nos falar os seus planos. Ele quer ter intimidade conosco, Ele é nosso amigo, Ele conta os nossos segredos. Então é uma das lições que Samuel está nos deixando aqui. Então Samuel ouve a voz de Deus, começa a entender a vontade de Deus para a sua vida, e ele logo se torna um intercessor, como nós que sempre estamos orando, clamando a Deus. Esse é um dos ministérios que o Espírito Santo tem para nós. Capítulo 7, pule aí para o capítulo 7, do versículo 9 a 12. Olha Samuel aqui como um intercessor. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer,
dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, queridos? É assim, Deus levanta Samuel, Deus levanta seus sacerdotes, profetas, Deus levanta a mim e a você, e é o que nós temos feito. Esse 1 ano e meio de pandemia, nós estamos orando toda semana juntos. Eu tenho pedido: dobre o seu joelho na sua casa, várias vezes ao dia, ore, fale com o Senhor, porque os inimigos estão aí, os demônios, as tentações, as perseguições, as lutas estão aí. Então é oração, é clamando a Deus, como Samuel fez, e Deus ouviu. E quando os filisteus atacaram, o Senhor é quem lutou por eles, trovejou com um fortíssimo estrondo, um estrondo tão violento que os filisteus ficaram apavorados, desesperados, entraram em pânico, fugiram, e Israel vence aquela batalha apenas com a intercessão de Samuel, o sacerdote, o homem de Deus. Vejam, são exemplos que nós aprendemos aqui. Muito bem, então Samuel começa seu ministério e o povo pediu um rei. Escolheram Saul, que era o alto, forte, o bonitão lá de Israel, né? Deus não se agradava assim 100% de Saul, porque conhecia o coração dele, era um homem assim duvidoso, não era firme na presença de Deus. Mas o povo disse: eu quero um rei. E quando eles disseram: eu quero um rei, eles estavam dizendo: nós não queremos mais servir ao Senhor, não, nós queremos ter um rei como as nações têm, apenas um homem. Deixaram a Deus para servir um homem. Muito bem, então Deus permitiu que isso acontecesse para que eles tivessem experiência. Esse Deus presente, que muitas vezes nos deixa na provação, muitas vezes nós caímos, e por sua misericórdia Ele vai lá e nos levanta. Então Samuel ungiu Saul. Capítulo 11, abre aí a sua Bíblia no capítulo 11, né? Está aberta aí, então acompanhe. Capítulo 11, do 12 ao 15. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: vocês querem um rei? É Saul? Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram um sacrifício de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Saul levantou-se, ficou todo feliz, e daqui a pouco ele estava protegendo o povo, estava lutando, venceu algumas batalhas e estava todo feliz aí, né? Mas de repente, nós vamos ver com mais calma, Deus levanta Davi, porque Deus conhecia o coração de Saul, sabia que ele ia fracassar como rei, e aí Deus já está preparando Davi. Davi é quem foi lutar com os filisteus, o Golias lá, o gigante, desafiando, e aquele gigante, ninguém tinha coragem, e Davi disse: eu vou lutar, porque eu confio no Senhor. E ele pega uma pedrinha, uma tiradeira, e corre para o gigante, quase 3 metros, pega a sua tiradeira, e a pedra crava na testa de Golias. Golias cai morto, ele corta a cabeça, e foi uma vitória tremenda. E aí o povo cantava nas ruas. Saul venceu 1000 filisteus, mas Davi venceu 10.000 filisteus. Então Saul começou a ficar ciumento, invejoso, egoísta, vaidoso, cheio de maldade no coração, e começou a perseguir Davi. Então Deus mandou Samuel a ungir Davi, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Veja, Saul teve oportunidade, Deus permitiu. Se ele vivesse na presença de Deus, no temor a Deus, claro que Deus iria usá-lo muito. Mas como Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando somos negligentes, quando somos indiferentes, quando não estamos vivendo na sua presença, e Ele sempre tem alguém para usar. E incrível que Ele está presente. Ele prepara a minha vida, Ele prepara a sua vida, e agora é a nossa oportunidade de adorar a Deus, de abençoar as pessoas, curar os doentes, libertar os oprimidos, falar de Jesus para todos. Então Samuel foi acompanhando tudo aí e viu que Saul estava fracassando, cheio de raiva, e várias vezes tentou matar Davi, e o Senhor o livrava.
Então, no capítulo 16, veja aí, como Saul ungiu Davi. Capítulo 16, lá no finalzinho, versículo 13, 12. Jessé apresentou seus filhos a Samuel, mandou chamar e ele veio, que era o último Davi, um menino que estava cuidando das ovelhas lá. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unjam. Jessé, pai de Davi, apresentou todos os filhos lá, os bonitões, né? E Deus disse: não quero nenhum deles, porque Deus não vê a aparência do homem. Eles eram fortes, guerreiros, mas Deus vê o coração. Deus via Davi cuidando das ovelhas lá no campo, insignificante, ninguém tinha valor, mas ele estava lá com a sua harpa, louvando, adorando a Deus, seus cânticos tocavam no coração de Deus, e ele disse: é esse que eu escolhi para ser rei, esse que é um adorador. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se, unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Queridos, veja o trabalho de Samuel. Deus o chamou desde pequeno, estava no templo, foi morar no templo. Eli e seus filhos saíram, ele assume o sacerdócio do templo. Daqui a pouco Deus revela para ele que tem um plano de estabelecer a monarquia, um reinado em Israel. Muitos reis iriam dirigir Israel, e Deus usa Samuel como um profeta, e aqui como um sacerdote, um profeta, um juiz. E aqui nós vimos Samuel ungindo Saul, Saul fazendo tudo errado. Como nós sabemos, ele provoca Deus, desobedece a Deus, é rejeitado, e Deus agora manda Saul ungir Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era um homem perfeito, ele errou, e errou muito, e levou seus filhos ao erro, a muitos erros, mas ao mesmo tempo ele se arrependia. Veja, observe o Salmo 51, quando ele confessa seus pecados, quando ele se arrepende e o Senhor perdoa. Mas Saul já era obstinado, orgulhoso, egoísta, e morreu. Davi, mesmo pecando, errando, caindo, arrependia-se, e Deus restabelecia a sua vida. Louvado seja Deus. Este é Samuel, que trabalhou aí com Saul e com Davi no reinado de Saul e Davi, que nós vamos estar falando mais à frente aí. Muito bem, como profeta, no capítulo 3, volte ao capítulo 3, olha Deus usando Samuel como um profeta. Capítulo 3, 19 a 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Samuel falava, o Senhor colocava no coração dele. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus enchia o coração de Samuel, ele falava, o povo ouvia, e o povo reconhecia: este é um profeta de Deus. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Veja, querido, a palavra de Deus na nossa boca é para edificar a igreja, a família, os vizinhos, amigos, onde você estiver. Abra a sua boca, fale do Evangelho, fale de Jesus, e você será uma bênção. Estará sendo usado como profeta de Deus, como Samuel fez. Muito bem, queridos, só para fazer um resumo aqui, por que Saul se tornou esse homem fracassado, derrotado? Foi chamado por Deus, foi ungido por Samuel, Deus mandou ungir, e ele venceu algumas batalhas, só que ele tinha um coração muito inseguro, e como eu disse no princípio, todos cantavam, quando voltavam da guerra, todos cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então começou o ódio, o ciúme. Várias vezes tentou matar Davi com a lança, ele lançava a lança e Deus tirava Davi, a lança cravava na parede várias vezes. E o ódio foi crescendo, o ódio por Davi, que o levou à morte. Certa ocasião ele foi à guerra.
E Deus dizia: olha, vão à guerra contra os seus inimigos, destruam tudo, acabem com a cidade, acabem com tudo, com bens, eu não quero nada, não tragam nada para Israel, porque tudo deles é contaminado, são inimigos. E lá vem o povo com animais, com bens, trazendo, e foi interrogado por Samuel e foi reprovado. O Senhor disse que não era para trazer nada. Por que eu estou ouvindo aí as ovelhas, os animais? Não é para trazer, os homens me pediram, não é para trazer nada, é para exterminar tudo. Então era um homem que não tinha um coração firmado na palavra de Deus. Em segundo lugar, certa ocasião ele ia para uma guerra, ele não guardava a palavra de Deus, ele queria fazer do seu jeito, uma pessoa orgulhosa, obstinada e assim. Não segue regra, não se submete a Deus, não se submete ao pastor, às autoridades, não, os filhos não se submetem aos pais. As pessoas que são assim estão lutando contra Deus, porque toda autoridade vem de Deus, vem de cima para baixo. Nós temos que ser submissos uns aos outros. Então, certa ocasião, quando ele ia à guerra, existia uma lei. O exército só saía para a guerra depois que o sacerdote, no caso de Samuel, orasse. Ele chegava e orava e abençoava o povo, e pedia que o Senhor protegesse o exército, que eles fossem à guerra, lutassem, vencessem e voltassem vitoriosos. Samuel estava resolvendo algumas coisas que ele, como um sacerdote, como um profeta, como um juiz, ele resolvia as causas das pessoas. E ele ia de cidade em cidade. Samuel trabalhava em cidade em cidade, ensinando, chamando todos para se arrependerem, buscar a Deus. Ele falava sobre o plano de Deus, o reinado, a monarquia que estava começando em Israel. E Saul, que estava aqui querendo ir para a guerra, achou que Samuel estava demorando muito. Não tem isso, irmãos? Muitas vezes nós somos impacientes, muitas vezes nós entramos no tempo de Deus, não deixamos Deus agir. E ele se precipitou, pegou e começou a sacrificar a Deus, oferecer sacrifício a Deus. Senhor, Samuel está demorando, eu vou à guerra, eu tenho que ir porque eu sou rei e eu não vou esperar ele não. E ele ofereceu o sacrifício a Deus. Quando ele estava saindo, Samuel chegou: o que você fez? Você estava demorando e eu ofereci sacrifícios a Deus. E mais uma vez ele foi reprovado. E a cada ação dessa errada, ele mais se enchia de ódio, de raiva, de ambição. Ele queria ser o rei, ele queria mandar, ele queria comandar tudo. Mas o problema é que o coração dele se enchia de amargura e Deus estava rejeitando ele mesmo e como rei de Israel. Até que ele chegou a um ponto de se encher de ódio, queria matar Davi, e aí ele ficou endemoniado. Deus permitiu que um espírito imundo entrasse nele e ele ficava endemoniado. E Davi, quando começava a louvar, adorar a Deus, tocar a sua harpa, o espírito saía dele, ele ficava quieto. Mas logo a seguir ele queria matar Davi novamente. Por último, ele estava endemoniado, ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Quando nós fechamos o coração, quando enchemos o coração de amargura, de raiva, de ódio, como é que nós vamos ouvir a Deus? Então Deus se afastou dele, ele não estava ouvindo a Deus. Então, revoltado e sempre querendo fazer do seu jeito, ele foi procurar uma médium, uma espírita, uma mulher endemoniada, cheia de demônios, para ouvir, para consultar os demônios. E ele foi reprovado totalmente. Houve uma guerra, ele foi à guerra, e nessa guerra ele morreu, e os seus 3 filhos morreram. Então morre Saul, e morre seu filho, e morre seus filhos, e morre esse período do reinado de Saul. Isso está no capítulo 38, lá no finalzinho. 1 Samuel 31, de 7 a 11. Vamos ler isso aqui, 31. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupados. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas,
enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Está vendo? Quando alguém deixa de ouvir a Deus, o que acontece? Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Esse foi o final do rei Saul, que recebeu de Deus a missão para reinar sobre Israel, mas o seu coração não era temente a Deus e trouxe derrota, vergonha para Israel, morreu com seus 3 filhos. Depois, queridos, vem agora o reinado de Davi, que nós vamos estudar na próxima aula. Amém, queridos? É assim que nós vamos conhecendo mais a Deus, como é que Deus se envolve no meio do seu povo, como Ele nos usa, e agora é a nossa oportunidade. Cada um de nós estejamos nas mãos do Senhor, lembrando que Ele já realizou tudo, Ele já estabeleceu o seu reino, Ele veio a esse mundo, Ele foi àquela cruz, morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue, venceu todos os nossos inimigos, nos deu o seu Espírito, o seu Evangelho, para abençoarmos a todos, e um dia Ele voltará, estaremos com o Rei, reinando para todos sempre. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Nós sempre temos essa alegria de falar que nós estamos tão envolvidos com o nosso Deus, tanto agora como na eternidade. Permaneça firme na presença de Deus, deixe o seu coração livre, ouça, clame a Deus, dobre os seus joelhos e deixe que Ele use a tua vida de acordo com Ele quiser, no tempo certo, da maneira certa, para a glória do seu nome, para que muitos sejam abençoados. Amém, queridos? Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Na próxima aula vamos continuar e vamos ver sobre o reinado de Davi, esse homem que não foi perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele se humilhava diante de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pelo estudo bíblico. A tua palavra sempre edifica a nossa fé, nos faz voltar para ti. Pedimos perdão, Senhor, onde temos errado e falhado, possamos viver uma vida submissa a ti. Abençoa a nossa família, a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, em Recife, no Nordeste, no Brasil. Tenha misericórdia de nós e usa-nos para a salvação de muitas vidas, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a Igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, uma boa noite, um bom final de semana, que Deus te abençoe rica e abundantemente.